Olá pessoal, continuando o nosso devocional diário. Hoje estaremos comentando os capítulos 5 e 6 de Gálatas, encerrando o livro de Gálatas. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações desses comentários quando nós postarmos. Ao final dele você coloca o teu gostei ou não gostei e, se desejar, coloca os teus comentários, dúvidas, que Deus nos permitindo, faremos um resumo geral de todos os capítulos, todos os livros ao final deles, né? Já lemos Atos, já lemos Romanos, já lemos a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios e agora estamos terminando um livro de Gálatas, desculpa. Então, eu incentivo você, antes de mais nada, a fazer a leitura diária da Bíblia, não deixar passar um dia sequer. Nós temos feito uma técnica de ler 2 capítulos por dia. Isso não leva mais do que 10 minutos. Ao final da minha leitura, eu venho e posto esses comentários dos 2 capítulos que lemos. Siga conosco, eu incentivo você a estar conosco seguindo, e o próprio Espírito Santo, que fala em nome de Jesus, vai te ensinar todas as coisas. O nosso relacionamento com Deus implica em termos de intimidade com Ele. A intimidade está em nos relacionarmos com Ele. E através da sua palavra nós conhecemos e entendemos o Espírito de Deus e que fala em nome de Cristo Jesus na nossa vida. Então eu te incentivo a manter essa devocional diariamente. Vamos lá, capítulo 5 e 6 de Gálatas. O contexto, vou lembrar o contexto. O contexto é Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo, e Paulo falando aos gentios. E nessa história dos gentios, muitos judeus vieram enciumados, porque muitos gentios se converteram na primeira viagem missionária, principalmente em Antioquia de Psídia. Depois ele foi em Icônio, Listra e Derbe, inclusive foi apedrejado, se não me engano, em Listra, e havia muitos ciúmes dos judeus, e essas coisas que aconteciam com ele eram os ciúmes dos judeus. Alguns judeus que se diziam convertidos à fé começaram a disseminar entre a igreja que era preciso que aqueles convertidos entre os gentios precisavam se circuncidar, ou seja, virarem judeus, porque a circuncisão era um sinal da lei de Moisés. Ao 8º dia o bebê tem que se circuncidar. Então eles começaram a dizer o seguinte: nós temos que absorver o pessoal que é cristão para dentro do judaísmo, da religião judaica. Paulo se bateu muito fortemente contra isso. Ele teve que ir a Jerusalém, expor seus argumentos. E Gálatas, os Gálatas, que é a região onde Paulo fez a primeira viagem missionária, em outras regiões, Paulo ele volta a escrever essa carta para os irmãos, dizendo o seguinte: e esses irmãos têm contaminado vocês, contaminado com coisas da carne, porque se vocês que receberam Cristo Jesus foram chamados à liberdade do Espírito, querem voltar para a lei, vocês estão se escravizando. Então, quando Paulo começa a argumentar com eles, se vocês voltam aos rudimentos da lei, o sacrifício de Cristo é em vão. Ele fala assim: quem está fazendo isso, quem está contaminando vocês com essas coisas, fazem com que vocês queiram voltar para a carne. Porque o que nós recebemos foi do céu, é espiritual. O que Cristo fez por nós, antes de mais nada, foi pagar o preço dos nossos pecados, o edito eterno de condenação contra nós. Ele pagou na sua carne, mas isso tem um efeito eterno celestial. E Ele é que nos justifica, não são as nossas obras que nos justificam, é Cristo. Então, o que você faz de obras na carne, e isso especialmente, que para os judeus estava muito próximo à lei, não vai te justificar, não vai fazer com que você chegue diante de Deus e seja considerado justo, porque você seguiu a lei. Porque eu já provei para vocês, na palavra que eu estava falando, isso Paulo falando, né? Já foi dito que não há condição do homem cumprir a lei de Deus. A lei veio só para aumentar, amplificar o tamanho do pecado que habita na carne dele. Agora, aqueles que querem voltar para a carne, certamente não vão ser justificados diante de Deus, porque a justificação diante de Deus é só Jesus Cristo. Ele é a nossa justificativa. Nós temos que nos entregar a vida para Ele e viver segundo Ele, para Jesus, porque Ele é a nossa esperança. A nossa salvação está na esperança da manifestação de Cristo Jesus. E Paulo começa a falar essas coisas, porque na realidade ele está falando para as igrejas da região. Esses que querem levar vocês de volta para a circuncisão, no fundo, eles querem voltar para a glória da carne, porque quem aplaude e quem presta homenagem a esse tipo de coisa são homens na carne.
E ele fala até uma coisa bem enfática, né? Lá no capítulo 5. Eu desejaria a esses que estão contaminando vocês que eles fossem emasculados, ou seja, fossem cortados o seu pinto. É como que dizendo assim, já que eles gostam tanto da circuncisão, então eles gostam tanto da carne, que eles paguem o preço disso na própria carne. Paulo foi enfático, dizendo assim, o que eles estão fazendo é desviar vocês da verdade. Vocês estão caindo e Jesus não vai valer nada para vocês. Vocês vão cair na carne. Paulo falando claro isso, né? Aí ele começa a falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Observa que são duas palavras diametralmente opostas. Obras e fruto. Quando a gente fala de carne, Paulo está falando de obras, aquilo que você se esforça para fazer. Veja que Paulo não é contraditório. Quando você age na carne, você se esforça para ter resultado. Então ele fala as obras da carne. Ele fala tudo que a carne vai gerar em termos de esforço vai ser só perdição. Imoralidade sexual, ira, contenda, inimizade, ciúme e tudo aquilo que gera dissensão e confusão no mundo são as obras, são os esforços que a carne vai gerar. Já no Espírito ele fala frutos do Espírito. Por que frutos do Espírito? Porque toda a obra do Espírito foi feita por Cristo na cruz. O que nós recebemos de Deus por fé é os frutos do Espírito. E ele fala isso antes lá, que nós somos salvos na esperança da manifestação do Espírito para a nossa justificação. Por isso que é pela fé. Porque as obras da carne se manifestam de imediato. Quando você age na carne, imediatamente você vê o resultado daquilo. Enquanto que os frutos do Espírito ele aparecem por fé. E o resultado final disso é a nossa redenção. Por isso que nós andamos por fé e pela esperança, sabendo que nós não estamos semeando em terra árida. Então ele fala, os frutos do Espírito são amor, longanimidade, paciência no caso, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio. E ele fala mais, essas coisas são tão celestes, tão espirituais, que não há lei que possa barrá-las. Se alguém chega para você e fala assim, você não pode amar, não existe isso. Se alguém chega para você e fala assim, eu vou te matar se você negar a Cristo, e você vai falar para ele, eu não estou esperando nada nessa carne, eu estou esperando nada nesse mundo, eu estou esperando a redenção de Cristo para a eternidade. E você veja que a nossa esperança de ressurreição, de restauração dessa carne que nos impede de fazer aquilo que nós queremos, é algo que não nos limita. Ou seja, que traz-nos uma ação ilimitada, porque a nossa esperança não está nessa terra. E Paulo fala assim, se eu continuo pregando a circuncisão, para que eu sofro tanto? Por que tanto eu me bato contra o mundo? A nossa esperança não está no mundo. E aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões. Né? Ele fala, não tenho prazer no mundo. Aí, a partir do capítulo 6, ele começa a falar sobre a questão dos relacionamentos. Vocês precisam se relacionar entre vocês com amor. Fala, a lei se resume em uma única, toda a lei dos judeus se resume em uma única frase. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não faz o mal para ele. E ele fala, vocês percebem, quando vocês voltaram para a questão da lei, da circuncisão, de ritos judaicos, isso também vale para nós, tá, gente? Ritos religiosos. Vocês percebem que voltou entre vocês as contendas, as dissensões, as brigas. Por quê? Porque quem faz isso está se apoiando na glória da carne. E se você se apoia na glória da carne, quem te recompensa é a própria carne. E quem é teu inimigo é o outro, que também luta na mesma frente de você para ter a mesma glória. Com a glória de só um, vocês vão estar brigando. Então eu falo, quem está atrás de vocês para que vocês voltem aos rudimentos religiosos da carne, é porque eles têm medo da cruz de Cristo. A cruz de Cristo que, quando nós estamos na cruz de Cristo, a glória é de Cristo. Nós vivemos para Ele. Mas só que nós vamos sofrer perseguição, porque Jesus, Ele é diametralmente oposto ao mundo. Ele é o Senhor e o Rei de toda a terra. A autoridade está sobre Ele, de fato. Só que Jesus ainda não chamou para si. Só que o mundo sabe que o tempo que lhe resta é pouco. Então ele luta contra Jesus, para que Jesus não domine sobre ele. Certo? Jesus, lá o Salmo diz isso, né? Porque os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido.
Então, eles lutam contra Jesus para que Jesus não se manifeste. E se nós carregamos a cruz de Cristo, nós vamos sofrer as mesmas perseguições. E ele vai além. Eles gostam da carne para evitarem a cruz de Cristo, evitarem as perseguições. E mais, eles gostam de que vocês também vão para a carne, porque se vocês vão para a carne, eles vão se orgulhar em vocês, no que vocês andam. Porque é como se eles fossem os mentores e os gurus de vocês. Paulo falou isso para eles. Então, ele fala assim, eu só quero me gloriar na cruz de Cristo. A única coisa que eu quero me gloriar é na palavra do Senhor Jesus. E é nele que eu vou andar. Ele fala, não se deixem levar por estes enganos. E ele fala mais, eu não tenho autoridade para falar para vocês sobre isso. Porque marca por marca, eu carrego, marca no caso a circuncisão seria o corte do prepúcio do pênis, né? Entre os judeus. Ele fala, marca por marca, eu tenho as marcas de Cristo. Portanto, se você quer saber alguém que tem marca, sou eu. Não me perturbe com essas coisas. E a paz do Senhor seja sobre a vida de vocês. Paulo termina o livro de Gálatas falando isso. O contexto é esse, meus irmãos. É o começo da pregação de Paulo para os gentios. Causou um grande rebuliço entre os judeus. E os judeus perceberam que a sua religião estava sendo, de alguma forma, ameaçada pela pregação de Cristo, e é isso mesmo que Jesus sempre faz. Jesus ameaça os nossos status quo na carne, essas coisas todas. E quando eles perceberam, começaram a perseguir intensivamente Paulo, e a segunda estratégia foi contaminar a igreja. E Paulo volta para mostrar para eles que nem a circuncisão é alguma coisa, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Deus abençoe e possa acrescentar essa palavra em nome de Jesus.